Não frequente igreja evangélica. Esse é o vídeo de hoje, Brasil. E assim, para deixar claro, eu vou dizer que são minhas experiências de vida. Eu estou passando a minha visão de mundo. E assim, é o que eu vivi e que eu acredito que nessa visão, eu acho que é a melhor opção que a pessoa faz. Por exemplo, eu comecei a frequentar a igreja porque um colega de infância me convidou para ir. Ele saía direto comigo para a praia e a gente cresceu juntos indo para colega de escola, né? Colega de escola que virou colega de vida. E assim ele cresceu na igreja e me convidou para começar a frequentar. Eu comecei aí, isso era início de 2014. Aí, 2014, aí em janeiro, comecei a frequentar, aí tipo via a palavra de Deus, aí tinha o Ministério de Louvor que fazia, cantava aquelas músicas muito bonitas, sabe? Que o louvor sara, cura e liberta. E tinha pregação. A igreja batista, uma igreja muito assim interessante de se conhecer. Pronto, eu comecei a frequentar e lá depois do culto tem uma coisa chamada apelo. Aí eles faziam um apelo. Aí quem queria aceitar Jesus levantava a mão e ia orar pela vida da pessoa. Beleza. Eu aceitei Jesus, comecei a participar das atividades da igreja, aí comecei a tomar estudo bíblico para me batizar, para ser membro oficial da igreja, entrar para o Ministério de Louvor, poder dar a palavra. Aí nessa brincadeira, em meio a estudos bíblicos para me batizar, começou em março e a me batizar em dezembro de 2014. Aí certo. Aí comecei a tomar estudo, aí sempre tinha a oportunidade de ler a palavra e cantar uma música junto com o Ministério de Louvor. E assim foi indo por muito tempo. Acabou que eu me batizei e entrei para o Ministério de Louvor em 2015. Certo. O pastor era ausente, ele era policial militar e só ia para a igreja em vez em quando aos domingos. E para ele era uma ditadura militar, ele controlava todo mundo pelo Facebook. Aquela época, 2014 para 2015 era Facebook, ele ficava de olho em tudo que a gente postava, certo? Aí, tipo, você é bem recebido quando chega na igreja, é abraçado, as pessoas querem incluir você nos grupos, tipo, eu ia participar do grupo de jovens, aí fazer churrasco, eu era churrasqueiro oficial da igreja, aí tinha um barman da igreja, sabe? Toda essa socialização, aí beleza. Depois de um tempo, quando você chega, parece tudo lindo, tudo perfeito, todo mundo santo, todo mundo sem pecado, sem erro nenhum. Aí com o tempo de convivência você vai vendo. Aí aparecem os bullies, as brincadeirinhas, as fofocas, as intrigas, as inimizades. Tipo, entrei no Ministério Louvor, todo mundo se achava um tipo cantor gospel. Queria ser um melhor que o outro, cantar que o outro. Tinha panelinha, um discutindo, brigando com o outro. Aí depois vinha com aquela história de paz do Senhor, que era para deixar tudo para lá e reconciliar, que não poderia pautar em pecado, tipo, de mal com o irmão, não poderia pautar. E tanta coisa que acontecia, sabe? Porque é crente, tem que deixar tudo para lá. E tipo, quando você entra para a igreja, todo mundo fica de olho em você e tudo que você faz. E tudo tipo, ah, se ele fizer isso, ele é crente. Não pode fazer isso porque é crente. Não pode olhar pro lado porque é crente. Não pode conversar com a mulher porque é crente. Só pode beijar depois que casar. E tantas histórias que rolava. E tipo, vai enchendo o saco. E aconteceu o que? Seguinte, eu no Ministério do Louvor era levita, eu abria, fechava a igreja, fazia tudo na igreja. Aí beleza. Aí o pastor policial lá ficava me observando em tudo que eu fazia. Não só eu, a todo mundo da igreja, né? Que qualquer coisa que fazia de errado, que ele achava que era errado, eu botava em disciplina. Em disciplina o quê? Afastar
das atividades da igreja e ir para o banco. Só ficar no banco, ouvindo a palavra. Não poderia fazer mais nada. Isso era tipo uma punição. E assim aconteceu um caso seguinte. Eu, eu tava conversando, conhecendo uma menina, aí ela postou uma foto. A foto dela botou assim, seja o que ela botou na foto, se eu vou lembrar agora, há mais de 10 anos, seja o sorriso na vida de alguém. A menina postou a foto assim. Aí eu botei, vencer na minha. Aí o pastor botou dois olhinhos lá e falou, me chamou no privado, falou que não era a conduta de um levita tá comentando na foto de mulher no Facebook. Aí eu respondi pra ele que eu não precisava de babá. Nessa brincadeira a gente teve uma discussão braba. Ele falou que eu estava afastado do Ministério Louvor, que quando eu chegasse lá ia conversar. Nessa brincadeira a gente não conversou, teve uma discussão braba. Eu falei que não ia ficar mais no Ministério Louvor e saí. Saí do Ministério Louvor, praticamente saí da igreja. Voltei pro banco, fiquei disciplina. Nem conversei com o pastor sobre esse assunto. E assim, como eu falei, ele tratava todo mundo como uma ditadura militar, que a gente não poderia fazer nada. E tinha gente querendo me dar sermão, gente fornicando. A menina cantava no Ministério de Louvor, engravidou. Ou era um casal, né? Um cara e a menina faziam parte do Ministério de Louvor fornicando. Fornicar quer dizer fazer sexo antes do casamento. E tá errado, ainda mais que tá no altar. Tipo, eu fui ungido levita para poder entrar no Ministério de Louvor. Cantava, fazia back e participava de várias atividades da igreja. Mas com todas essas perturbações que aconteceu, eu acabei me afastando da igreja depois de 1 ano e 10 meses que eu me batizei. Lá para setembro, outubro de 2015. E depois disso não quis mais conta com a igreja. Tipo, é um ambiente tóxico que tem gente que. Tem todo tipo de gente. O maior, tipo, todo tipo de pecado. E quando entra na igreja é pra. Tipo, pra se esconder. É uma máscara. Por exemplo, eu nunca quis casar. A menina que eu conheci na igreja, ela é de outra igreja. Eu queria casar com ela, tinha tudo para acontecer. Ela me dizia ser a mulher perfeita para isso. Era 4 anos mais velha do que eu. Acabou me traindo com o chefe dela e outros caras que eu fiquei sabendo depois. Até caras que eu conhecia. E assim, ela tava tipo, tem pessoas que se esconde atrás da Bíblia para cometer seus pecados, fazer sua vida privada, sabe? Então, assim, velho, o ambiente da igreja foi um dos piores que eu frequentei na vida. Além dos trabalhos também, né, que eu já contei várias histórias aqui, mas frequentar a igreja evangélica não, eu não recomendo. Já tive minha experiência, não foi boa. E assim, não pretendo voltar. É melhor você, tipo, agradar a Deus, ser uma pessoa do bem, do que estar se escondendo atrás de uma Bíblia. E assim, quanto mais errado, mais pecaminosa a pessoa é, mais ela vai querer te dar sermão porque você é cristão. E assim, é basicamente sobre isso que eu queria falar. Tipo, eu fiquei 1 ano e meio na igreja, participei de várias atividades. Foi uma experiência boa de vida. Teve lado bom, lado ruim, conheci muita gente legal, tenho amigos até hoje. Com o tempo a gente vai se afastando, mas quando a gente se encontra, conversa, é como se nunca tivesse só um dia se encontrar. E foi uma experiência de vida boa, mas tudo passa, né? E assim, essas coisas que aconteceu de muita mentira, falsidade, eu pensei, se tá rolando mentira, falsidade, gente pecaminosa, gente fazendo sexo antes do casamento, para que eu vou ficar na igreja se só tem coisa errada? Se tem coisa errada, é melhor voltar pro mundo. Tem pessoas que falavam assim para mim, que o alvo é Cristo. Se olhar para os irmãos, você sempre vai cair, que o homem é pecador. Sim, se o homem é pecador,
eu vou seguir fazendo o que eu quero da minha vida. Não precisar, tipo, vai ter que casar pra ter sexo com a mulher. Aí pega uma crente toda atrapalhada da vida e você vai perder seu tempo, perder anos de vida com um relacionamento lixo, antes de se envolver com essas meninas mundanas aí. E é sobre isso. Eu poderia ter dito outras coisas, mas que sabe mais pra frente eu faço outro vídeo sobre esse tema. E eu fiz um resumo bem objetivo sobre minha passagem e não frequente igreja evangélica.